pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Filha do Marabô, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Axé! Pessoal, é o seguinte, no meu primeiro vídeo que eu postei falando como foi a minha primeira incorporação, não é, com este Exu maravilhoso que hoje eu chamo de pai, porque eu vou contar nesse vídeo o motivo pela qual eu chamo ele de pai. Mas no primeiro vídeo, né, desta playlist, eu contei como foi a minha primeira incorporação, né, com ele, que é um dos Exus conhecidos como chefes de falange, na Umbanda, na Quimbanda, enfim. E aqui, pessoal, quero abrir um parênteses já. Eu não estou aqui defendendo religião, de forma alguma. Respeito absolutamente todas, dentro das religiões de matriz afro e fora delas também. Porém, esse canal é para esclarecer questões e dúvidas acerca de determinadas entidades que, haja vista, com certeza já existiam muito antes de, por exemplo, surgir a Umbanda de Zélio, né, que tem 100 e poucos anos. Porque aí eu te pergunto, será que é anterior a esse período? Ou seja, antes de 100 e poucos anos atrás não existia Exu? Ou não existiam outras entidades? Claro que existia, pessoal. A questão é que essas religiões, no caso Umbanda, elas foram se organizando e se adaptando, claro, com a orientação de espíritos evoluidíssimos, do contrário não seria possível, para poder então receber esses espíritos, inclusive os Exus. O que eu estou querendo dizer é que Exu não depende de religião para existir. Ele existe, ele é, e ponto. Eu parto desse princípio, né? Porque nós estamos falando aqui de Exu, né? Então eu estou aqui me referindo a Exu, tá, pessoal? Esse é o primeiro parênteses que eu estou fazendo. E para quem está chegando, então, por exemplo, na Umbanda, porque na grande maioria das vezes o primeiro contato que as pessoas têm com o Exu é através da Umbanda, aconselho sempre, vão estudar, vão buscar conhecimento, livros e mais livros, tem ótimos livros hoje à disposição, você encontra para comprar online, né? Internet, é só dar um Google, você consegue fazer as suas pesquisas, ver aquilo que vem mais de encontro àquilo que você precisa aprender, mas sempre buscar conhecimento, tá, pessoal? Os canais como esse aqui ajudam sim, só que da mesma forma, sempre faça a comparação, né, de uma opinião com a outra e faça o seu filtro, sempre usando discernimento, bom senso, para que faça sentido. As coisas têm que ter uma coerência. E é claro, cuidando da sua mediunidade, da tua espiritualidade, para você se manter sempre um médium equilibrado. Outro parênteses, mediunidade todo mundo tem, pessoal. Só que alguns resolvem desenvolver essa mediunidade por ter ela mais aflorada, de alguma forma, e aí são vários tipos de mediunidade que as pessoas têm. Uma pessoa pode ter vários tipos de mediunidade, ou pode, a princípio, despertar a partir de um processo mediúnico. E aí, a partir desse processo mediúnico, virem outros. Então, por isso é preciso estudar, pessoal, buscar sempre conhecimento. Sempre, sempre conhecimento. E em questão de ideias, compare. Compare aquilo que você vai ouvir nesse vídeo com o de outros amigos. Faça o teu filtro. E aquilo que fizer sentido, que for coerente, você vai absorvendo, fazendo suas anotações. Isso é o mais interessante, para você se manter sempre com conhecimento aguçado, sempre buscando o aprimoramento desses conhecimentos, né, e se atualizando constantemente. E isso é interessante. Por quê? Porque daí ninguém te manipula. Não vai ser qualquer um com o título de pai ou mãe, de magista, enfim, com todo respeito a todos eles. Mas tem muita gente, como em todo o setor, onde tem
gente, tem problema. Então vai ser muito mais difícil alguém te engambelar, te enganar, te usurpar, abusar da tua boa vontade, confiança, às vezes até ingenuidade. Por quê? Você imbuído de conhecimento, fica muito mais difícil você ser enganado por quem quer que seja. Então, pessoal, como foi que eu tive, né, esse primeiro contato com Exu Marabô, que hoje eu chamo de pai? Se você puder dar uma olhadinha no vídeo anterior, principalmente nos primeiros minutos do vídeo, eu falo bem especificamente sobre essa questão de quando os espíritos vêm, né, para a vida de uma pessoa através da ancestralidade. Claro que é óbvio que eles vêm, se apresentam na coroa de determinado médium, de acordo com o orixá que ele tem na coroa, óbvio, mas não é regra, né? Sempre há variações, eu falo bastante sobre isso no vídeo anterior, então eu vou deixar aqui na descrição, tá, o link do vídeo anterior para você dar uma olhada, né, no vídeo, e aí você compreender melhor essa questão da ancestralidade, né? Por que muitas das vezes a pessoa, por exemplo, não tem Omulu, não tem Obaluaê, não tem Yansan na coroa e tem um caveira lá. Um caveira se apresenta. Por quê? Muitas das vezes pela questão da ancestralidade. Então, não tem nada que é 100% dentro da espiritualidade. É por isso que você precisa estudar, para entender como que as coisas acontecem, como que acontecem esses processos. No meu caso, foi o seguinte, como que Exu Marabô ele se apresentou para mim, por que eu chamo ele de pai? O Exu Marabô que me acompanha, tá, pessoal? De novo, eu preciso pegar esse gancho, mas é algo que eu explanei bastante no vídeo anterior da primeira incorporação com ele. Partimos do princípio que os espíritos, eles vão se agrupando dentro da falange de determinado chefe de falange, falando aqui de Exus. Quais são os chefes de falange, no caso de Exus, mais conhecidos? Exu Tranca-Ruas, Exu das Sete Encruzilhadas, Exu Caveira, Exu Marabô, né? Alguns, tem muitos outros, né, pessoal? Mas alguns. Aí então os espíritos eles vão se agrupando dentro dessas falanges e se apresentam, né, com o nome de Marabô no caso, ou com o nome de Tranca-Rua, porque está na falange, né, deste grande ou destes grandes chefes de falange, né? Então quer dizer o quê? Que o Exu Marabô que se apresenta aqui na minha casa é o mesmo que se apresenta, por exemplo, na tua casa, na casa do teu vizinho, no terreiro que você frequenta? Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que aconteça, mas não necessariamente. Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa na ingenuidade ou às vezes por não ter conhecimento, né, ter um conhecimento muito raso, fala assim, eu vou lá no meu terreiro para perguntar se aquela moça lá tem mesmo o Marabô, vou perguntar pro Marabô do meu terreiro se... Né, pessoal? Então, não é assim que funcionam as coisas. E aí, partindo desse raciocínio bem básico que eu estou dando aqui, só para poder alguém que possa não ter entendimento nenhum acerca do assunto, ter uma ideia de como que é esse processo. Mas quem já é tarimbado, já conhece profundamente aí as nossas questões, como que funciona todo esse processo espiritual, já sabe muito bem do que eu estou falando, né, pessoal? Então, o Exu Marabô que me acompanha, ele já foi sim meu pai em uma das minhas encarnações. Ponto. Aí você pensa assim, é exclusividade minha? Não. Eu sou especial por isso? De forma alguma. Pessoal, isso é mais comum do que você possa imaginar. De novo, o que falta entre as pessoas? Estudo. Falta conhecimento. E hoje em dia, com o advento da internet, fica muito mais fácil você adquirir esse tipo de conhecimento.
Então, o fato, por exemplo, de eu ter Yansan de frente, claro que facilitou e obrigatoriamente, né, eu teria sim o Marabô como frenteiro, 90% de chance, porque basicamente, não é via de regra de novo, Marabô ele corresponde sempre a quem tem Yansan de frente, Xangô de frente, Oxóssi de frente. Basicamente, há variações que sempre vão haver, mas basicamente é isso, tá? Então, afinidade energética. E também a questão da ancestralidade. No meu caso, as duas coisas se fundiram, né? Então, o que houve? Eu passava por um momento de angústia muito grande. Eu tive uma decepção amorosa muito grande e nunca tinha me abalado como da forma com que me abalou dessa vez. Eu não parava de chorar. Eu dormia chorando e acordava chorando. E na época, por várias questões, eu tinha me afastado da Umbanda há muitos anos. Por quê? Porque a minha avó, ela foi mãe de santo e eu posso dizer para vocês assim, em poucas palavras resumidamente, para o vídeo não ficar tão extenso, mas ela fez tudo errado. Tudo errado, por N questões, mas principalmente por falta de conhecimento. Por isso que eu faço sempre questão de abrir o vídeo falando, gente, vai estudar, vai buscar conhecimento, tá? E vai absorvendo aquilo que faz sentido, não porque alguém falou, porque eu falei, fulano, ciclano e beltrano. Vai comparando e vai fazendo aquela continha básica, precisa fazer sentido, precisa ter coerência. Então, por eu ter visto o fim que a minha avó teve, por eu ter visto o quão mal ela fez para a vida das pessoas, e isso é lei do retorno. Tem gente que não acredita em lei do retorno, tem gente que fala, olha, se você fizer o mal, o problema é seu, mas não é bem assim, tá, pessoal? A lei do retorno, ela não depende de religião, não. A lei do retorno é uma lei universal. Uma das leis universais que eu mais gosto, sempre cito, é a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Exemplo assim, bem basicão. Sobe em cima de um prédio e se joga para ver se você não cai. Você pode ser bom, você pode ser mal, pode ser bonito, pode ser feio, gordo, magro, subiu em cima de um prédio, subiu em cima de qualquer coisa. Se joga, tu vai cair. Não é assim? Lei da gravidade. Não depende de religião. A lei do retorno é uma delas. Então, se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. Não é obrigado a plantar, mas plantou, vai colher. Lei do retorno, lei universal. Não está ligada a religião alguma. Ela funciona, né? Então, por eu ter visto o final que teve a minha avó, toda a maldade que foi feita e tudo que sobreveio sobre a vida dela, né? Usando o nome da Umbanda, que na verdade o que ela fazia não era nem Umbanda. Se a gente sabe realmente qual que é o fundamento da Umbanda, o que ela fazia não era Umbanda. Assim como tem muita gente que faz exatamente isso, né? Faz um monte de coisa lá que não tem nada a ver com a Umbanda e coloca a placa de Umbanda, e é por isso que esse é um dos motivos, né? Que as nossas religiões são muitas das vezes discriminadas, né? Pela falta de conhecimento das pessoas. As pessoas julgam e é isso. Então, por eu ter visto isso até a minha adolescência e vivido até que ela faleceu tem 3 anos, aproximadamente 3 anos, eu não queria saber de Umbanda. Então, quando eu passei por esse processo, eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu nunca fui uma pessoa dada ou que tivesse predisposição alguma para tristeza profunda, depressão, nada disso, tá, pessoal? Sempre fui muito Yansan com Ogum. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e de novo e vambora, vambora. Entendeu? Nunca tive isso comigo, mas dessa vez foi diferente. Aí depois eu fui entender o porquê, né? Uma hora as coisas precisam acontecer, né? Quando há aí um karma, né?
um planejamento espiritual, quando tem uma programação espiritual, chama da forma com que você quiser. Mas quando tem que ser, não tem jeito, né? O teu livre-arbítrio é até a parte B, né? A parte A, sempre a espiritualidade maior é que acaba ali movendo as peças para as coisas acontecerem. Então eu nesse processo de dias, não durou muito tempo não, até porque se durasse muito tempo talvez não fosse suportar, por isso que eu falo que ele salvou minha vida. Porque era muito ruim, eu dormia chorando, acordava chorando, eu estava fazendo serviço de casa, lavando uma louça, de repente eu começava a chorar do nada. E eu me perguntava, eu me questionava, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. E o pior disso, quando você vai estudar um pouquinho a espiritualidade, você sabe que os obsessores, quando você está nessa energia, nessa vibração tão baixa, você vira imã para eles. Então eles vão se achegando, ou seja, o teu processo de recuperação vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E isso quase começou a acontecer comigo, porque eu não parava de chorar. Até que aconteceu um dia que eu levantava às 6 horas da manhã, tenho um filho que dorme comigo, adolescente, no mesmo quarto, né? E eu saía do meu quarto às 6 horas da manhã e ia para o outro quarto para chorar, no outro quarto, para ele não me ver chorando. E nesse fatídico dia, eu fiz isso e quando eu cheguei no outro quarto, já não era a primeira nem a segunda vez que eu fazia isso, eu estava cansada de ficar trocando de quarto para ir chorar de manhã, a começar o dia chorando. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, eu já passei por muitas e muitas questões, muitas situações. E passei, mas dessa vez não passava. Então nesse dia eu me lembro que eu sentei na cama do outro quarto e chorei. E chorei de chacoalhar, parecia que eu ia partir no meio. A dor era muito grande, ela não passava. E eu não queria mais ficar daquele jeito, eu precisava de ajuda. E então hoje eu tenho consciência que eu fiz uma invocação, sem querer, sem saber o que eu estava fazendo, mas eu fiz uma invocação. No meio do meu desespero, eu olhei para as paredes do meu quarto, eu estava num desespero tão grande que eu não sabia nem para quem que eu pedia ajuda. Para Deus, Jesus Cristo, o anjo santo, eu não citei ninguém, mas eu fiz uma invocação sem querer. Eu olhei para as paredes e falei, será que ninguém vai me ajudar? Ninguém vai fazer nada para me ajudar? Será que ninguém está me enxergando, ninguém está vendo o que eu estou passando? Eu sei que eu não estou sozinha aqui, mas não assim, desse jeito, em lágrimas, num desespero de alma muito grande. Eu disse essas palavras e chorei mais um pouco, deitei e dormi mais uns 40 minutos. Acordei tranquila, normal. Quando chegou no finalzinho do dia, eu me toquei e falei, olha, eu não chorei mais hoje. Vou colocar uma velinha para o meu anjo da guarda. Lembra, pessoal, que eu estava muito longe de Umbanda há anos. Velinha branca para o anjo da guarda. Para agradecer, eu não chorei mais hoje. Estava terminando o dia. Coloquei essa velinha branca e fui dormir tranquilamente. Amanheceu o dia, eu percebi que eu amanheci bem, não chorei e me toquei. Falei, nossa, não estou com vontade de chorar. E fui seguir o dia. Outra velinha para o anjo da guarda. Porém, eu comecei a sentir começou com uma energia, tá, pessoal? Começou com uma energia muito gostosa, muito diferente que eu nunca tinha sentido. Eu vi que eu estava começando a voltar ao normal. Qual é o meu normal? Eu sou uma pessoa alegre, de bem com a vida. Eu sou aquela que eu ando no meu bairro, falo até com os cachorros. Todo mundo, de todo comércio, supermercado, farmácia, eu chamo todo mundo pelo nome, é assim que eu sou. E eu comecei a voltar ao normal, comecei a me sentir eu de novo. Como se eu tivesse sido descarregada mesmo. Exatamente assim que eu me senti. E comecei a sentir essa energia gostosa. E comecei a achar bom. Falei, eu não vou mais parar de acender vela para o meu anjo da guarda. Meu raciocínio a princípio era esse.
Acabou o dia, quando foi à noite, eu senti aquela energia, o segundo dia, tá, pessoal? Se transformando quase numa presença, e era, né? A energia ficou mais forte, eu continuei me sentindo bem e eu comecei a sentir como se fosse uma presença, e era. E onde foi meu pensamento? Na minha avó, que tinha falecido há pouco tempo. E aí eu falei, uai, mas pelo pouco que eu me lembro de espiritismo, não tem como ser minha avó, não. Aí eu lembrei das entidades dela. Ó, como eu falei. Falei, se for entidade, eu não quero conversar com entidade, eu tenho medo de entidade. Eu falei assim. Falei assim, como eu tô falando pra vocês, falei. Porque eu tava sentindo uma presença do meu lado, não era mais só uma energia. Mas aí você pensa assim, nossa, mas aí não deu tudo errado, né? Ele não foi embora? Não, porque eles são espíritos evoluidíssimos. E para eles o que importa é a nossa sinceridade de coração e de alma. E eu fui sincera naquele momento, eu falei o que eu estava sentindo, sem deboche, sem palhaçada, sem desrespeito. Eu confessei realmente o que eu sentia. E eles, claro que já sabem disso, do medo dos traumas que eu carregava. Que hoje todos caíram por terra. Através do quê? Estudo, conhecimento e relacionamento com eles. E fui dormir, segundo dia. Fui dormir. Eu não consegui dormir. De jeito nenhum, virava para lá, virava para cá. E fui na cozinha. Para eu ir na cozinha, eu passo pela minha sala, corredor e cozinha. Fui na cozinha, bebi água, fui no banheiro, voltei. Quando eu cheguei na sala, antes de entrar no meu quarto, eu parei em determinado ponto da sala, quase no centro, e disse, preste atenção. Primeiro eu fiz a invocação inconsciente, depois eu autorizei, né? Para quem estuda magia, sabe do que eu estou falando, mas foi como uma autorização inconsciente. Eu falei para ele, olha, eu não sei quem é você, eu só sei te falar que a tua presença está me fazendo muito bem, eu estou muito feliz, porque eu parei de chorar, né? Eu estou voltando ao meu normal. Então, seja lá você, quem for, se apresenta para mim de alguma forma, pode ser em sonho, pode ser através de uma inspiração, alguma coisa, mas se apresenta para mim porque eu estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. E aí fui dormir e desmaiei. Não sonhei, dormi igual uma pedra. E acordei. Acordei, já não era 6 e pouco, já era 7 e pouco, e saí do meu quarto, colocando óculos. Quando eu cheguei na sala, exatamente no mesmo lugar aonde eu autorizei, aonde eu falei para ele, pode aparecer para mim, por favor, e tal, e tal, e tal, no mesmo lugar onde eu conversei com ele, eu olhei para o astral. O que é o astral? É você olhar para a tua parede do meio para cima. Eu olhei para o astral e lá estava ele, Exu Marabô, o chefe de falange. Eu olhei e aí olhei para o chão e fechei o olho e falei, é alguma coisa que eu sonhei. E abri o olho e olhei de novo e ele estava lá. E minhas pernas não se mexiam mais. Eu não tinha domínio sobre minhas pernas, eu não conseguia sair do lugar. Eu olhei de novo, abaixei, olhei com o olho, tá, pessoal? Olhei para ele, olhei para o chão, fechei o olho, abri o olho e ele estava lá. Do mesmo jeito. O olhar dele nesse dia, eu nunca vou esquecer, porque ele olhou na minha alma. Aquele olhar de pai, de protetor, ele olhou na minha alma. Isso durou segundos, tá, pessoal? No máximo foi 1 minuto estourando. Mas para mim foi uma eternidade. Um homem pardo, um pouco mais pardo que eu. A sobrancelha bem grossa, levemente arqueada, mas bem grossa.
barba, bigode, cavanhaque, muito bem feito, cerrado, aquele olhar profundo, forte, firme, que me transmitia segurança, paz, olhar de pai mesmo. A cartola dele, toda preta, não tinha nenhuma faixa vermelha nem de outra cor. A roupa dele toda preta, inclusive aquele que o pessoal chama capa, mas era um sobretudo, né? Muito fino, preta por fora, vermelha por dentro, mas não é aquele vermelhão arregalado que a gente vê nas imagens, né? Que o pessoal faz nas casas de artigos religiosos, não. Um vermelho escuro, quase vinho, mas não era vinho, um vermelho bem fechado, fino, um tecido muito fino. Calça, colete, terno, colete, a camisa do lado de dentro, colarinho branco, a gravata vermelha e os botões do colete vermelhos. O rosto o formato do rosto bem másculo mesmo, com aqui esse maxilar um pouco mais avantajado. O nariz não é um nariz afilado de homem branco, não, caucasiano não, mas também não é um nariz de negro, um nariz protuberante, mas não narizão, não. E aquele olhar que me olhou na alma. Isso durou segundos, até que eu abri a boca e olhei para baixo e falei, tá bom, eu vi o senhor. Quando eu falei, tá bom, eu vi o senhor, eu entendi que era o que ele precisava saber para as minhas pernas voltarem ao normal. Ele queria que eu visse ele. Então, eu informei, declarei, tá bom, eu vi o senhor. Quando eu falei, tá bom, eu vi o senhor, as minhas pernas soltaram e eu imediatamente me enfiei no outro quarto. E sentei na cama, eu tremia dos pés à cabeça. E comecei a chorar de novo, mas dessa vez era um choro de emoção, de susto, de alegria, de eu não estou acreditando. Lembra de novo, muitos anos longe de Umbanda, eu não sabia quem era, o que estava acontecendo. Eu já tinha visto algumas coisas, sim, mas nada parecido. E aí, dentro do meu pensamento, eu lembrei, falei, mas quem será ele? E aí eu falei, eu estava no quarto, isso aconteceu na sala, não estava mais vendo ele na minha frente, mas a presença estava ali. Então eu falei, tá bom, eu vi o senhor, mas o senhor não me falou o seu nome. E imediatamente, quando eu falei, o senhor não me falou o seu nome, ele já respondeu, Marabô. Só assim. E eu repeti Marabô e ele Marabô. Só isso. E eu fiquei repetindo no meu pensamento, Marabô, Marabô, Marabô. Fui pro banheiro, Marabô, o que é Marabô? O que é Marabô? Não sabia o que era Marabô. Exu, caboclo, Marabô, não sabia. Fui pesquisar, fui estudar, fui saber, então, do grande bruxo que ele é, grande conhecedor de ervas, chefe de falange, como já foi dito, muito ligado à prosperidade, né? Muito procurado por empresários, pessoas desempregadas, mas também um profundo conhecimento com as ervas, ou seja, cura também, um grande bruxo, uma grande entidade, como todos os Exus. E aí qual foi a minha alegria e ao mesmo tempo a minha preocupação por carregar, né, uma entidade de tamanha grandeza, como todos os outros são, mas estou falando aqui do meu pai Marabô. Como eu descobri que ele foi meu pai em uma das minhas encarnações? Como eu descobri isso? Isso eu vou deixar para vocês para um próximo vídeo, tá, pessoal?
Aqui eu quis deixar para vocês como que foi que ele salvou a minha vida, porque eu estava entrando num processo de depressão muito grande, e ele automaticamente se prontificou a me acudir, me salvar. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você de alguma forma, se você se identificou, conhece alguma história parecida, deixa nos comentários, tá? Deixa o seu joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva no canal, forte abraço, axé, saravá e laroiê.